Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria pedir desculpa por estar gravando o vídeo, que nesse momento eu estou no congresso de História na UNPU em Montes Claros. E eu não pude estar presente, então o professor sugeriu gravar um vídeo. Então vamos lá. O capítulo que eu peguei é Machado de Assis e a História do Brasil, algumas especulações. Eu não tenho leitura aprofundada em Machado, é bem complexo eu falar desse assunto, então eu vou abordar a superfície do que o John Gladson fala, porque por mim mesmo não tem como, assim. Eu achei interessante que o autor começou citando alguns livros em relação a períodos da história do Brasil. Casa Velha com o fim da regência, o período da maioridade, que foi o período de várias revoltas no Brasil. Dom Casmurro, a Lei do Ventre Livre, que foi uma pré-abolição, e o Memorial de Ares com a abolição da escravidão, que foi um período muito marcante na vida do autor, né, do autor Machado. Inclusive, ele fez parte dos movimentos abolicionistas. O autor cita também que o romancista dessa época do século XIX, se hoje o como é que fala? O apoio ainda é pouco. Imagina no século XIX o apoio para esses autores, né? Então, o romancista ele tinha que ser historiador, produtor de ideologias e produzir ficção. Então, ele era meio que um total flex. Pode falar isso, professor? Total flex? Por aí. Então ele era o Total Flex e o Gladson, que é o autor, fala que o Machado tinha essa noção que ele deixa isso bem claro em O Alienista. Eu não li O Alienista, então não tem como eu afirmar nada, viu, gente? Mas eu achei interessante citar essa parte. Quando o Machado morreu, ele tinha um grande acervo na biblioteca, né? E essa biblioteca, muitos livros eram velhos, não teve como salvar, outros foram doados. E na década de 90, esse acervo foi catalogado. E o John Gladson pegou essa pesquisa e separou em grupos, em 5 grupos, que eu vou falar aqui o resumão, senão o vídeo fica muito longo. O primeiro grupo se deu aos autores clássicos, né, que acharam na biblioteca, como Xenofonte, Heródoto, Tucídides, Plutarco, Lívio, Tácito, Suetônio, entre outros. Você vê que o Machado gosta bem de historiador, né? Inclusive, no Conto Eterno, o autor cita um trecho em que Machado faz uma alusão a Plutarco. Igual ele falou, quem não conhece Plutarco nunca entender, que é esse trecho bem pequenininho que eu vou ler. Até então, ambos nós só conhecíamos os trocos miúdos do amor, e por desgraça dele, a primeira moeda grande que achara não era ouro nem prata, senão ferro duro, ferro como a do velho Licurgo, forjada com o mesmo amargo do vinagre. Gente, esse amargo do vinagre que Plutarco escrevia sobre o imperador de Esparta, Licurgo, imperador, e ele cunhava essas moedas de ferro que não tinha valor nenhum, e o vinagre meio que moldava. Então já dá uma alusão da situação econômica nesse discurso aqui, né, da época do Machado e tal. E eu achei que o Gladson ressaltar isso muito interessante, né, porque alguns julgam o Machado conservador, mas será que ele era tão conservador assim? De fazer uma análise econômica da sociedade, do meio social, né, o amargo. Será mesmo? Fica aí a pergunta. O segundo grupo eu achei bem interessante, o autor cita Renan. Eu, como estudo história medieval, realmente eu não conheço esse Renan, vou até pesquisar sobre ele depois. É um autor que escreve sobre o início do cristianismo, né? E Machado era um grande leitor desse Renan. E nesse segundo grupo, o autor cita um trecho que o Machado fala desse Renan, que ele se refere à reforma higienista do Rio, né? Para quem não sabe, a reforma higienista foi horrível, foi onde surgiram as favelas do Rio de Janeiro, que tiraram toda a pobraiada, eu vou falar claramente, era pobre, preto, tudo, a maioria, gente, foi tudo, e aí surgiu as favelas. E foi um projeto macabro, né, de limpeza de pobre para deixar a cidade mais bonita. É isso que a gente pode ver com o candidato Dória em São Paulo jogando água gelada em mendigo, é mais ou menos isso. Então eu vou ler essa parte que explica muito bem
né? Inclusive o John Gladstone fala que proibiram de vender cachaça, né? Nessa época foi aí que Machado descreveu. Não obstante, lá se vão os quiosques embora, assim foram as quitandeiras crioulas, as turcas e árabes, os engraxadores de botas, uma porção de negócios de rua que nos davam certa feição de cidade levantina. Por outro lado, se Renan fala a verdade, ganhamos com a eliminação, pois tais cidades, diz ele, não têm espírito político ou sequer municipal. Há nelas muita tagarelice, todos se conhecem, todos falam um dos outros. Mobilidade e avidez de notícias, facilidade em obedecer à moda, sem jamais inventá-la. O professor pode até me corrigir aí dentro de sala, mas essa última parte em obedecer à moda sem jamais inventá-la, eu lembrei da Belle Époque, eu lembrei do projeto higienista do Pereira Passo Rodrigues Alves, que é o que ele fala aqui, que na verdade o fundo disso era imitar a Europa, porque a Europa sempre foi sinônimo do que é evoluído, do que é bom, né? E aquela camada pobre não sendo rico, ele cita as crioulas, os engraxates, era sinônimo de anomalia, aquilo não podia ser visto, aquilo tinha que ser escondido, né? Por isso que eu falo que, acima de tudo, foi um projeto macabro, com a classe pobre, principalmente, né? E Machado tinha noção disso e o Machado viveu isso. É isso que é o mais interessante, o Machado viveu essas coisas, ele estava vivo e ele relatou isso nos escritos dele, que é mais maravilhoso ainda, não é à toa que o autor cita o Faoro e o Roberto Schwartz, que fizeram pesquisas contrastando a literatura machidiana e a sociedade do século XIX. É muito interessante e triste ao mesmo tempo falar da reforma higienista. E a revolta da vacina se enquadra muito bem nisso, viu, gente? O terceiro grupo que o autor fala encontraram livros de antropólogos, né? Inclusive antropólogos como Edward Taylor, né, que é considerado o pai da antropologia. Eu não imaginava que Machado lia Taylor, né? E ele era um antropólogo evolucionista. Apesar de tudo, assim, porque o século XIX, gente, é o evolucionismo científico, né, o racismo científico, o professor já falou tanto, então o Machado também, resumindo, o Machado viveu em uma época turbulenta de várias coisas, várias e várias coisas, muitas coisas na mente dele, assim. O quarto grupo, o autor cita Schopenhauer, eu acho que eu falei certo. Eu não conheço Schopenhauer, mas pelo pouco que o Gladstone fala, Schopenhauer não acredita na história. Ele não acredita na história como matéria acadêmica, porque para Schopenhauer a história é uma ficção, né, de acordo com Gladstone. E se você for analisar o Machado, tantas coisas sobre política, sobre vivência em sociedade no meio das ficções dele, que você já entende da onde vem, né? O Schopenhauer aí. E o Machado não era preso a modelos. O Machado não se apegava a modelos na hora de escrever. O John Gladstone fala isso aqui no texto. Ele não era preso. Era uma escrita... Eu não sei denominar isso, que eu não sou perito nessa área. Mas o Schopenhauer era um pessimista quanto à história, e a história enquanto matéria para ele não passa de uma ficção. Isso a gente vê muito no conto da Casa Velha, que o professor mostrou dentro de sala, a figura do padre. O padre queria toda uma cronologia para escrever sobre aquele período, né, de Dom Pedro até, né, que ele vai lá na casa da viúva e tal, e ele não consegue. Tanto que tem a frase que eu gosto muito, é que o padre preferia estar se recolher a ver papéis e se encontra no meio de um drama, ou seja, não tem como escrever. A história mesmo, cronológica, não existe, é ficção. Eu acho que isso, a figura do padre já nos diz muito sobre o historiador e sobre a visão do Machado, sobre o que é história, assim. Acho que tem muita ligação com Schopenhauer. É isso que eu consegui abstrair. E o quinto grupo
é o Brasil, né? A literatura brasileira, né? O John Gladson fala que foi encontrado livros de Capistrano de Abreu, que era amigo pessoal de Machado, e várias revistas do IHGB, que é o Instituto Histórico Brasileiro, né? Vários exemplares do IHGB. Então ele ressalta que Machado de algum jeito possuía desprezo pela história oficial, como eu já disse, né? Ele não era preso a modelos, porque se você colocar tudo assim, você está escrevendo ficção, né? Então ele era mais apegado a relatos jornalísticos. Eu achei bem interessante, eu não conhecia esse lado de Machado, estou conhecendo agora, estou achando bem complexo, mas ao mesmo tempo bem ousado e bem interessante a mente dele, sim. O autor depois cita alguns trechos, cita um trecho, como eu já disse, eu não tenho a literatura aprofundada, então eu terei que ler o que o John Gladson escreveu. Ele se refere a Dom Casmurro, Dona Benedita e Yaya Garcia. No mesmo trecho, eu não li, eu só li Dom Casmurro, mesmo se eu não lembro, mas eu vou passar aqui e ver se vocês entendem um pouco. Mas a filha, Eulália, é dessas moças como Yaya, ou como mais tarde Capitu, que tem vontade própria e que querem dispor do seu próprio destino. Coisa que ela faz da maneira mais graciosa, muitas vezes aparentando concordar com a mãe para manipulá-la melhor, para acabar casando com o Tenente Mascarenhas. Gente, ele está se referindo à história de Dona Benedita, que ela tinha uma filha, e essa filha era muito dependente, igual ele fala assim, como mais tarde Capitu, que é do Dom Casmurro, e a Yaya, que é da outra história, né? Que o conselheiro Beltrão proclamou futuro almirante. Ou seja, aqui também há um motivo de 2 casamentos possíveis, com óbvias implicações históricas. Leandrinho é o passado, o Tenente Mascarenhas o futuro. Notem também que Machado reduz, sem eliminar o elemento da autoridade patriarcal. Pai morto e pai adúltero não são a mesma coisa. É uma fase que o Machado estava, professor, não sei se eu estou falando certo, viu? É uma fase que o Machado estava, aquela fase de mudança de uma monarquia para uma aspiração à república, acho que é mais ou menos isso. E nesse texto de Dona Benedita, que a filha Eulália, a Dona Benedita queria que ela casasse com Leandrinho, que era um conservador, mas a Eulália, ela queria o Mascarenhas, que era já mais jovial e tal. Então o autor atribui isso à mudança histórica. Tipo assim, o Leandrinho é a monarquia que estava sendo deixada de lado, e o Mascarenhas era o que estava vindo, era o novo. Eu não sei como que o Gladson chegou nessa conclusão, mas eu achei muito interessante e complexo ao mesmo tempo, volto a repetir, né? Então, o Machado, essa mudança temporal que ele viveu, eu acho que o impactou muito, né? E eu ressaltei também outro trecho que fala dessa mudança temporal que o Machado viveu e que ele deixa explícito e que o John Gladson ressalta. A coisa mais árdua do mundo depois do ofício de governar seria dizer a idade exata de Dona Benedita. Porque depois do ofício de governar, interrogação, não podem ser, creio, palavras aleatórias, resumindo e deixando fora muito do que Maria Lídia diz. Maria Lídia, gente, é uma aluna do John Gladson, viu? Eulália, ao contrário de seus pais, sabia que isto acaba, que no vai e vem entre 2 partidos, liberal e conservador, o amor súbito e superficial pelo último a galgar o poder não pode durar. E que mais vale apostar noutra coisa, nas Forças Armadas, por exemplo. Será que Machado previu, já em 1882, o papel
destas no estabelecimento da República? Não diria que não, mas importa relativamente pouco. O importante é que mostra a fragilidade e a volubilidade, a veleidade da autoridade do regime imperial e a chegada inevitável de outra coisa. Isto acaba. É a mudança de regime que Machado estava explicitando em seus personagens, o velho e o novo, né? Igual eu falei, o contraste. Mas é uma pena não ter uma leitura aprofundada desses contos para eu poder falar mais sobre. Eu tô meio perdida, assim, mas o pouco que o Gladson mostrou aqui eu consegui captar desses dois personagens, assim. E para finalizar, gente, eu vou falar um pouco do pós-fácil, eu vou falar bem pouco, que foi o Schwartz, que é amigo do Gladson, o Roberto Schwartz que fez. E ele fala, acima de tudo, que o Schwartz veio com argumentos inéditos, trazendo clareza, né? E vindo com uma visão nova sobre Machado, né? E eu ressaltei alguns trechos para finalizar. Eu vou falar sobre Dom Casmurro, viu? O ingênuo Bentinho, a Santa Senhora, sua mãe e o pitoresco agregado da família aparecem como figura do autoritarismo paternalista, desagradáveis e muitas vezes sinistras, ao passo e feição inquietante de Capitu pode não passar de preconceito de classe, de projeção de quem não tolera condutas independentes, sobretudo por partes do social inferiores. Com esse passo, Gladson não aponta apenas o fundo realista e nacional do livro, como indica uma ponte, a continuidade temática entre Dom Casmurro e os romances machadianos na fase imatura, os quais também giram em torno dessas realidades. É uma noção de classes, né? E o Dom Casmurro, segundo o Gladson, e o Robert Schwartz escreve, o Gladson conseguiu captar isso no Dom Casmurro, que a Capitu é a simbologia da classe inferior, né? Do pobre, os olhos inquietantes de Capitu, que a história da Capitu é pobre, o Bentinho é rico, né? Então a Capitu simboliza o pobre, a diferença de classe, a relação paternalista, né? E eu ressaltei outro trecho que o Schwartz fala. Digamos que Gladson renovou de modo completo e convincente a leitura de dois livros capitais da literatura brasileira, que acrescentou um terceiro, que quase não constava na lista. Modificou também a visão que se tinha da oficina machadiana. Isso sem mencionar as contribuições muito substantivas a leituras de Quincas Borba e Saul Jacó. Trata-se, assim, de uma intervenção crítica marcante e considerável que situa o autor na primeira linha dos estudos brasileiros recentes. Ou seja, o John Gladson é uma inovação, né? Ele tem um senso crítico enorme, porque eu falei muito pouco do que o John Gladson fala, eu falei assim, isso aqui, igual eu falei, tem que ter uma leitura muito profunda, e o John Gladson renovou tudo no século XX, estudos sobre Machado. Eu ressaltei o último trecho que eu vou ler aqui. Assim, a intenção de criar enredo que diga respeito não só à problemática social do país, mas também a sua história política parece bem consubstanciada. O Machado, além de falar de classes, pobre, o rico, a relação escravo-senhorio, o político, né, naquele trecho que ele fala, que eu falei da reforma higienista, que o pessoal não tinha noção do que é o municipal, né? Então o Machado é um grande crítico político. Será que ele pode ser considerado cientista político? Um cientista político? Fica aí a pergunta, porque Machado para mim, uma incógnita, tem um senso de sociedade muito apurado, e o John Gladson conseguiu captar, eu acho que um pouco do que o Machado diz. Assim, bom, espero ter feito um bom livro. O professor falou 20 minutos e eu gravei os 20 minutos certinho. Espero que eu tenha expressado um pouco do que o John Gladson quis falar, assim. Muito obrigada.